Um mapa? Tu tá achando complexo? Não é nem tanto, não é nem tanto na classe em si, é mais na controle. Sim, na chamada. Por quê? Tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aula de hoje, a gente vai continuar fazendo atividades envolvendo polimorfismo, herança, que nós começamos semana passada, semana retrasada. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim referente ao que já passou, a gente pode tentar dar uma passada. Alguma coisa que vocês queiram colocar, levantar, perguntar? A gente segue em frente. Move forward. Então, não? Sim? Querem mandar os papeizinhos para eu ler aqui? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aí no papelzinho, manda o papelzinho anonimamente que uma hora ele chega aqui. Então, vamos para a próxima atividade, tá? Uma atividade para dar uma esquentada no nosso miolo em relação a compreender o polimorfismo. Isso daqui vai ser importante. Então, se você prestar atenção direitinho, não vai ser tão terrível. Se você não prestar atenção, você não vai estar entendendo nada do que vai acontecer daqui para daqui a pouco. Então, vamos lá. Qual é o nosso objetivo nessa atividade para motivar o polimorfismo? Nós vamos fazer um trem que leva passageiros. O nosso trem tem vários vagões. E os vagões, eles têm administração individual, tá? Então, imagina que dentro da nossa motivação você tem uma locomotiva e você contrata empresas, as empresas podem colocar vagões dentro do trem, cada vagão é independente de sua gestão. Tudo bem? Então, o objetivo do nosso trem é carregar pessoas e cargas. O trem ele foi dividido em várias atividades, eu acho que 1, 2 ou 3, mas a gente vai pular direto para a atividade 2, que é utilizando a herança. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Um trem ele tem uma capacidade máxima de vagões e o vagão ele tem uma capacidade máxima de pessoas. Tá? Quando você embarca a pessoa dentro de um vagão, você vai colocar ela na primeira cadeira livre. Vocês lembram do Topic? Pronto, é a mesma ideia. Então, pronto. Nosso objetivo é, dado um trem com vários vagões, passar de vagão em vagão, colocando a pessoa no primeiro vagão que seja vago. Tá? Então a gente tem algumas regrinhas. Ele só não será embarcado se não existir nenhum vagão livre e o ID do passageiro é único no sistema e o passageiro não deve comprar 2 vezes passagem no mesmo trem. Lembrando que agora o nosso trem é uma série de vagões, ele não é só um vetor com todo mundo encarrilhado. Okay? Então, se um passageiro estiver no trem, ele sai do trem, no desembarque, liberando a sua cadeira. E a gente precisa de uma forma de controlar, ou cadastrar, registrar quem foi e quem não foi embarcado. Então, por exemplo, criei um trem que suporta 2 vagões, criei um novo vagão que suporta 2 pessoas, está aqui o meu vagão. Criei um vagão que suporta 3 pessoas, está aqui o meu vagão. Até aí tudo bem, né? É bem parecido com aquilo que a gente já fez. Tudo bem. Se eu tentar adicionar um novo vagão, ele vai dizer, opa, o nosso trem nossa locomotiva só é capaz de carregar 2 vagões. Agora a gente vai inserir as pessoas. Para simplificar, a gente vai utilizar só mesmo o ID dele. Então tem que colocar ID, telefone, um monte de coisa. A gente entende que isso daqui é uma classe, a gente vai criar um objeto dessa classe e vai colocar aqui. Então, se o Goku entrar, o Goku vai estar na primeira cadeira do trem. Aí depois entra a Kate, entra a Sarah e entra o Goku. Ops, o Goku já está no trem. Quando eu mandar mostrar o trem, eu tenho o Goku, tenho o Kate, tenho a Sarah. Aí manda entrar a Tina, o James e o Rufus. Só que só cabe mais a Tina, o James
E o Rufus não cabe mais no meu trem. Se eu mandar sair a Kate e a Sarah, eu vou ter 2 espaços livres. Tentar excluir o Rufus. Opa, o Rufus não está no trem. Mas eu posso mandar entrar o Alex, que vai para onde? Primeira posição vaga. Até aqui é só uma topic, é só um encarrilhado de topics. Só que a gente entra tá, depois a gente vê. Se eu perguntar quem foi que entrou no meu trem, ele vai mostrar que passaram pelo meu trem todas essas pessoas. E se eu perguntar qual foi a movimentação que aconteceu no trem, eu sei que o Goku entrou, a Kate entrou, a Sarah entrou, a Tina entrou, o James entrou, a Sarah saiu, a Kate saiu, a Sarah saiu, o Alex entrou, a Sarah entrou e o Goku saiu. Mas o Rufus não entrou, ele estava em cima. Porque ele foi cadastrado. Né? Ele não conseguiu embarcar, mas ele foi cadastrado no sistema. Tá? Então até aqui a gente não tem nada de herança. É só, por enquanto, um encarrilhado topics e alguma forma que a gente vai ter de guardar essas informações em algum local. Que aí a gente já pensa, poxa, isso aqui é para ficar onde? Onde é que vai estar o cadastro e onde é que vai estar a movimentação? São informações a mais que eu tenho que guardar em outros locais. Vocês têm cadeira de banco de dados? Tá, é uma cadeira interessante para fazer. Você vê, opa, são informações que não fazem sentido estar no trem, eles vão estar em outra tabela, que por exemplo a tabela de cadastro, as pessoas que estão cadastradas, a gente vai ter a tabela de movimentação, que é onde eu guardo quem entra e quem sai. Só que agora vamos ver uma coisa interessante, e é por isso que essa atividade está aqui, tá? É a questão da responsabilidade. Quando você pede para o trem, olha aqui para o trem, quando você pede para o trem embarcar o passageiro, é o trem que vai fazer o embarque? Não. O passageiro ele vai entrar onde? No vagão. Então, o embarcar do trem, ele é delegado. O trem delega esse embarcar para alguém. Para onde? Para os vagões. Então, quando o passageiro diz assim, trem, eu quero ser embarcado, o trem ele joga a responsabilidade dos vagões. Algum dos vagões pode embarcar esta criatura? Se algum dos vagões disser, beleza, eu posso embarcar, então o trem ele embarca no vagão e o trem diz, oh, beleza, consegui embarcar essa pessoa. O que seria o desembarcar do trem? Tudo bem, mas é o trem que desembarca? É o trem que tem a posse das pessoas? É o vagão. Então, o desembarcar do trem ele é delegado de volta para os vagões. Então, ele pergunta para cada um dos vagões, ei, você consegue desembarcar essa pessoa? Você consegue desembarcar essa pessoa? Você consegue desembarcar essa pessoa? Até que a responsabilidade delegada é resolvida. Então, olha que interessante. Ó. Embarcar está no vagão e também está no trem. É basicamente o mesmo método, tá vendo? Desembarcar também. Saber se um passageiro existe também. O trem, no fundo, faz o que apenas? O trem, ele delega para os vagões. Então, quando vocês veem um componente na tela, vocês já fizeram alguma? Não, nunca fizeram, né? Vocês já usaram algum software para construir tela, colocar os botõezinhos, etc? Qual? Vocês já fizeram algum software para fazer as telinhas e botar os botões e as coisas, não? Não? Acho que o XG. É o XG. Adobe XG. E para que serve isso? Para fazer tela. Ah, tá. Tudo bem. Como é que vocês... Tá, lá vocês colocam os componentes dentro de containers que tem orientações ou não? Não, né? A gente vai fazer isso na disciplina, um pouquinho mais para frente. Funciona assim, ó. Existe uma série de formas de você trabalhar com seus componentes, tá? Você pode pegar um container de orientação que vai dizer que os teus elementos vão estar como se fosse numa matriz. Então você escolhe esse container, eu estou esquecendo o nome exato dele, e aí coloca os teus elementos e mostra esse container na tela. O container, ele não é nada, ele é apenas alguém que delega para os componentes as coisas. Então quando você diz container, eu quero que você se mostre, o que é que o container faz? Diz para cada um dos elementos, eu quero que vocês apareçam.
A mesma coisa a mesma coisa com esse componentezinho aqui. Vocês estão vendo isso daqui? Como é o nome daquele negócio ali? Não. O scroll, né? O scroll. Você pode colocar um scroll em praticamente qualquer elemento visual. Você pode ter um botão tão grande que ele vai ter um scroll para poder fazer isso. Dá para fazer isso. Você pode fazer isso num campo de texto, você pode fazer isso num label, você pode fazer isso em qualquer outra coisa. Então, você pega o teu componente, que é o scroll, e aí você coloca qualquer coisa dentro dele e diz, essa coisa agora é scrollável. Não sei como é que se pronuncia, né? Então, o que ele faz é apenas delegar a responsabilidade, ele não faz nada. A mesma coisa do teu componente de organização dos teus dados. Ele não faz nada além de organizar os teus dados e delegar a responsabilidade. O papel dele é esse. A mesma coisa do papel do trem. O trem não vai fazer nada. Quem vai fazer são os vagões. Mas alguém tem que delegar a responsabilidade para os vagões. Então, você centraliza como se fosse um ponto de entrada no trem e o trem empurra essas responsabilidades para os vagões. Vamos para a segunda parte do nosso... Bom, então a gente tem aqui, ó. O nosso trem tem vagões e tem um adicionar vagão. Tem embarcar, desembarcar e saber se uma pessoa existe. A mesma forma, o vagão tem embarcar, desembarcar e saber se uma pessoa existe. Do jeito que está aqui, nós poderíamos inclusive alterar para um trem carregar outros trens. Porque quando um trem carregar outros trens e eu quiser que ele embarque, o que é que o trem vai fazer? Pedir para os outros embarcarem. O trem não sabe embarcar? E aí a responsabilidade vai passando e passando e passando. O que importa é essa entrega, esse delegar de responsabilidade. Vamos ver isso aqui de uma forma um pouco mais interessante. Ixi, aqui que eu queria não. Vamos para o 2. Imagina agora que você tem coisas diferentes andando no teu trem. Cadê trem 1? Pronto. Agora o teu trem, ele leva a tipos diferentes de encomendas. Ele pode levar gente e ele pode levar carga. Tudo bem? Teu trem pode levar gente, teu trem pode levar carga. Nos vagões de pessoas, você tem um limite de cadeiras. Você só pode colocar pessoas até que não tenha mais ninguém para sentar. Só que no teu trem, nos teus vagões de carga, você só pode colocar carga até estourar o limite de espaço ou o limite de peso. Tanto faz. Tá? Então, o que é que a carga precisa ter? Ela precisa ter um peso para que eu consiga colocá-la no vagão de carga. E uma pessoa precisa ser uma pessoa para que eu consiga colocá-la no vagão de pessoas. Então, qual é a parte divertida do projeto? O trem não sabe se está levando pessoas ou cargas. Da mesma forma, quando vocês fizeram o funcionário, lembra do funcionário? O funcionário não precisava saber, quem calculava a folha de pagamento, não precisava saber se era um professor, ou se era um servidor, ou se era um diretor. Interessava que todo mundo tinha um método de calcular salário. E ele podia tratar todo mundo como se fosse funcionário, porque todo mundo sabe calcular salário. Então, dentro do nosso projeto aqui, a gente tem que o nosso trem vai ter vagões de carga e vagões de pessoas. Lembra quando vocês criavam a pessoa, quando vocês criavam um funcionário, você tem que dizer o que você está criando. Não pode dizer assim, eu quero criar um funcionário. Isso é suficiente? Não, porque funcionário é abstrato. Você tem que saber que tipo de funcionário você está criando. Você cria um professor, você cria um gerente, você cria um diretor, você cria um terceirizado. Todos eles são funcionários. Da mesma forma aqui, ó, eu vou adicionar no meu trem o Goku, adicionar uma pessoa. Então eu crio o Goku e o Goku vai para onde? Vagão de pessoas ou vagão de cargas? Vagão de pessoas, porque ele é uma pessoa. O trem não precisa saber que ele é uma pessoa. Precisa saber apenas que ele é alguém que vai ser transportado. Quem é que vai ter que saber que ele é uma pessoa? Os vagões. Porque aí a responsabilidade está nos vagões. Então a gente está acoplando uma responsabilidade do tipo, olha,
eu sou um trem, se você quiser ser transportado, basta que você tenha um ID de transporte. E aí eu vou ver se algum dos vagões é capaz de aceitar você. Se tiver algum dos vagões capaz de aceitar, tudo bem. Então isso facilita a vida da gente de que forma? Então faz de conta que até então a gente só tinha pessoas e carga. Agora eu quero poder transportar joias ou coisas de valor. Eu não preciso mexer no trem, o trem não precisa saber o que é que eu estou transportando. Eu preciso criar um vagão de segurança e uma joia que também seja identificável. Então, eu jogo a joia no trem e o vagão que trata coisas de segurança vai identificar, ei, eu sou capaz de transportar isso daí. Então, para o trem, ó, não faz diferença, porque tudo é transportável. E a gente está como se fosse montando os bloquinhos de forma que eles se encaixem e eu posso adicionar funcionalidade sem ter que alterar quem não deve ser alterado. Então, bora lá. Adicionei a Kate, adicionei a Sarah, e se eu tentar, adicionei a Tina, se eu tentar adicionar o James, o que é que ele vai dizer? Goku, Kate, Sarah, James, opa, eu não tenho mais espaço. Só tenho espaço onde agora? No trem de carga. Eu tenho 350 quilos ou 350 centímetros cúbicos, sei lá, de espaço. Oi. Eu falei logo depois que o James foi adicionado. Porque eu não consegui adicionar o James. Mas já tem um espaço vazio ali depois de Sara? Não, esse daqui. Depois daqui, esse daqui? Não, ali em cima. Eu achei. Ah, é porque A Tina foi pra cá. Mas mas ali embaixo tá do jeito. Ah, tá. Então tá errado. Era pra ser a Tina. Era pra ser a Tina, tá errado o exemplo. Era pra ser a Tina. Eu coloquei 200 quilos de xilito. É xilito paralelo, né? Ó, Goku, Kate, pessoas, mas xilito, eu tenho 200 quilos. E se eu tenho 200 quilos de xilito, ainda sobra quanto no meu vagão de carga? 150 quilos, porque o total são 300. Olha que interessante. Eu estou tratando todo mundo como alguém que é embarcável. Não me interessa se é uma pessoa ou uma carga. Cada um vai saber gerar o seu próprio toString. Então, quando eu pedir o toString da pessoa, ele vai gerar só o nome. Mas quando eu pedir o toString da carga, ele vai gerar o nome e o peso. Então, é só um quebra-cabeça, pessoal. É um quebra-cabeça juntando pecinhas que a gente vem juntando o semestre todinho. Agora eu mando 100 kg de pipoca. Aí ele verifica. Posso inserir pipoca no vagão 1? Por quê? Porque é o vagão de pessoas. Aí o vagão 1 vai dizer, não pode inserir aqui. Posso inserir pipoca no vagão 2? Posso, né? Porque eu ainda tenho 150 de espaço. Ok, eu aceito a pipoca, guardo a pipoca, sobrou 50 quilos para poder preencher. Agora eu vou colocar o melhor de tudo, 100 kg de cebolita. 100 kg de cebolita deve ser uma sala inteira, lotada até a tampa de cebolita. É uma delícia cebolita. Só que não cabe, né? Não cabem os 100 kg de cebolita porque eu só tenho 50. Então ele vai perguntar, não posso inserir, não sou um vagão de carga, não posso inserir porque não cabe, não posso inserir porque não sou um vagão de carga, e aí ele sai fora. Agora eu posso, da mesma forma que eu inseri, eu posso retirar. Posso retirar Sarah, Kate, Rufus não existe, e eu posso tirar os xilitos. Eu não preciso dizer, olha, eu quero tirar uma pessoa, ou eu quero tirar uma carga, porque o polimorfismo trata isso para mim. O que importa é que esses elementos todos têm um ID e eu mando tirar pelo ID. Eu vou perguntando, vagão, você tem alguns xilitos aí? Aí vai dizer, não tem xilitos. Vagão, você tem alguns xilitos? Beleza, eu tenho xilitos. Então me dá os xilitos aí. Tudo bem? Tá muito complicado? Complicado para a gente vai fazer junto, tá? A gente vai fazer junto, só a primeira parte. Porque não dá pra gente fazer uma coisa que a gente não entende. Então, vocês entenderem o projeto todo é necessário. Então, se você entendeu, ótimo, a gente fez a primeira parte. Você entende o que é que tem que ser feito. Agora a gente vai para a segunda parte, que é entender como é que eu vou fazer isso. Tá? Então, não dá para fazer uma coisa que você não entende. Então, vamos focar aqui no principal.
Como é que, lembra, o projeto ele cresce passinho por passinho, funcionalidade por funcionalidade. Qual é a primeira coisa que você acha que tem que ser feita aqui? Primeira coisa, qual é o mínimo que eu preciso para botar nosso projeto para funcionar? Adicionar. O trem, aí depois que eu criar o trem, eu vou fazer o quê? Não, eu acho que tem que criar primeiro um vagão e depois criar um trem, que é uma lista de vagões, não? Tudo bem. Aí pra rodar, precisa de quê? Qual é o mínimo que eu tenho que criar para fazer pelo menos um comando qualquer? O trem, vagão e adicionar. E adicionar os... Só os elementos secos, né? Esquece as pessoas por enquanto. Tá, então vamos lá. Tudo bem, você tem que ir para o mínimo, porque você cria o mínimo, coloca para funcionar e vai seguindo. Então eu tenho que ter um projeto. S12 E01. Não, mas é fácil. O meu é fácil. Ó, se a gente for olhar aqui a classe o ML, a gente tem uma coisa nova. Nosso passageiro, ele é uma interface. A gente nunca tinha visto interface até agora. Ou a palavrazinha interface. Interface é um contrato, um elemento que diz, olha, se eu quero ser um passageiro, eu me comprometo a fazer algo, que no nosso caso aqui é um GetID. Aquele nosso funcionário também poderia ser uma interface. A diferença é que interface eles não têm métodos implementados, não tem atributos, não tem nada. Só tem um compromisso, que são as funções que eu vou implementar. Se eu implementar essas funções, eu posso ser tratado como isso daqui. Deixa eu ver se tem um exemplo lá na apostila para a gente fazer aqui. Não, eu faço um bem simples. Java Class. Vamos só para a gente ver a diferença entre as coisas, tá? Vamos aqui. Eu vou criar uma classe concreta. Eu queria que vocês voltassem para cá, por favor. Então, vamos entender, só lembrando a diferença entre uma classe concreta, uma classe abstrata e uma interface. Então, deixa eu fazer aqui uma classe concreta. Class concreto. Concreta. Então, uma classe concreta vai ter um atributo, vai ter um construtor, tá. Uma classe concreta é como qualquer outra classe que eu posso criar. Public static void main. Então eu posso criar concreta C1 recebe new concreta com valor 4. Se ela é concreta, eu posso criá-la. Tá. Vamos para o próximo aqui. O que seria uma classe abstrata? O que é uma classe abstrata, pessoal? É uma classe que vai receber, vai receber os métodos, ou alguma coisa que as outras vão fazer. Tudo bem. Você não pode criar também. Ok. Int calcular x. X mais 3. Ok? Então, isso daqui é uma classe concreta. Nós temos atributos, nós temos métodos. E nós podemos criar e podemos invocar os métodos. Numa classe abstrata, um abstract, nós não podemos instanciar. Então, por exemplo, quando eu coloco um abstract na frente, abstrata.
essa classe abstrata, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer abstrata A1 recebe new abstrata 5. Por que eu não posso instanciar uma classe abstrata? Porque classes abstratas não são instanciáveis. Eu só posso instanciar classes concretas. Quando eu coloco o abstract na frente, obrigatoriamente ela está se tornando abstrata. Mas se eu tivesse pelo menos um método abstrato, aí ela obrigatoriamente seria abstrata. Int x mais 2. Desculpa. Só relembrando o que a gente viu naquela semana, né? Abstract. Então, essa classe aqui deixa eu dividir em duas. Tá. Então vamos lá. Essa primeira classe, ela só é abstrata porque eu coloquei essa palavra aqui, porque todos os métodos estão implementados, mas eu estou dizendo explicitamente, eu não quero que essa classe seja instanciada. Tudo bem até aí? Ok. Se eu tirar essa palavrinha, a minha classe deixa de ser abstrata para se tornar concreta, porque todos os métodos estão definidos. Diz. Pode só definir de novo o que é a classe abstrata. Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada. Só isso. Ou porque eu explicitamente digo, eu não quero que essa classe seja instanciada. Ou porque eu tenho um impedimento. Um impedimento seria, por exemplo, esse daqui. Está vendo que esse método é abstrato? Ou seja, o método, ele deve existir, mas ele ainda não foi definido. Como esse método é abstrato, a minha classe, nem que ela queira, ela pode ser concreta. Porque para uma classe ser concreta, ela tem que ter todos os seus métodos definidos. Então, se tiver pelo menos um método abstrato, não pode ser concreta. Então, como ela tem pelo menos um método abstrato, obrigatoriamente ela é abstrata. Então, se eu faço uma herança class concreta 2 extends concreta. Então, aqui não. Tá. Você lembra para que serve o extends? Para sobrescrever. O extends é para fazer a herança. Então, tudo que a classe anterior tinha, a gente pega e copia para a classe derivada. Aqui ele está dizendo, olha, para você ter uma classe concreta, 2, você precisa ter também uma classe concreta, porque é aquela construção em camadas. E ele vai dizer, como é que eu conserto isso? Okay. Se ela é concreta, 2, ela precisa ser concreta, camada de trás, porque eu estou fazendo uma herança. Então, essa classe, ela é concreta? Eu posso instanciá-la, sim ou não? Posso. Tem algum método, tem algum impeditivo? Tem um abstract aqui na frente, ou tem algum método abstrato? Não, então eu posso instanciá-la. Vamos para outra aqui. Está vendo que essa classe aqui é abstrata? Sim. E se eu criar uma herança a partir dela? Class abstrata 2 extends abstrata. Aí ele vai. Não, já tinha feito aqui, né? Abstrata filha. Tá. Eu posso instanciar essa classe abstrata filha? Instanciar? Posso instanciar, posso dar um new nela? Não, porque Qual é o impeditivo para eu instanciar uma classe? Ela foi abstrata. Ela foi abstrata. Mas essa daqui ela é abstrata? Não, mas ela tá. ela a não está extensão dentro do da abstrata. Tudo bem. Por que é que essa primeira classe aqui é abstrata? Porque os atributos. Porque eu coloquei o abstract. Sim. Essa daqui é abstrata? Eu coloquei... Não, tem que colocar
Eu coloquei o abstract aqui? Não. Então ela não é abstrata. Tem algum método... Mesmo ela tendo sido Tudo bem, mas tem algum método abstrato nela? Não. Não, então ela é concreta. Tá, Ó, vamos lá. Só tem duas formas de algo ser abstrato. Ou eu tenho um método faltando, ou explicitamente eu digo que ela é abstrata, mesmo que não tenha nenhum método faltando. Eu estou dizendo explicitamente que ela é abstrata? Não. Tem algum método faltando? Não. Então ela é o quê? Concreta. Eu posso instanciar, então eu posso vir aqui e criar uma abstrata filha. Tá gravando? Não sei. Tá. Eu posso criar uma abstrata filha, porque nem eu estou dizendo explicitamente que ela é abstrata e nem está faltando método. Como não está faltando método, ela é concreta. Tá? Tudo bem? Ou seja, não tem nenhum buraco na classe. Ela pode ser criada porque não falta nada nela. Por que eu não consigo criar essa daqui? Por que eu não consigo criar a abstrata 2? Por que eu não consigo dar um new abstrato 2? Porque tem um método abstrato, você está faltando a implementação. Não posso criar uma classe com um buraco nela. Eu não posso criar uma classe, já que eu não tenho a implementação do x mais 2. Então, vamos lá. Se eu criar uma class abstrata filha 2 extends de abstrata 2. Ops. Fiz alguma coisa aqui. Sai! Essa abstrata filha 2, ela é abstrata ou concreta? Concreto, porque não tem mais abstrato. Ela é concreta porque tem algum método faltando nela? Não. O método que faltava no pai, a nova camada preencheu. Então, o que faltava no pai agora foi preenchido. Então, como ela não tem nenhum método faltando e não tem um abstract, ela é concreta. Ela pode ser criada. Tá? Existe uma outra forma existe uma coisa parecida com a classe abstrata. Tá vendo aqui a abstrata? A abstrata, ela tinha atributos, ela tinha construtores, ela tinha métodos e ela tinha métodos abstratos. Então ela tinha de tudo aqui, ó. Método, construtor, tá vendo? E métodos abstratos. Uma classe abstrata tem tudo isso. Outra coisinha. Qual é o sentido de uma classe abstrata ter um construtor, já que eu não posso construí-la? Porque nas outras classes... Exato. Eu não posso construí-la diretamente, mas eu posso construí-la através dos filhos. Então, o construtor ele é chamado a partir dos filhos. Na hora que eu crio essa criatura aqui, ó, a abstrata filha 2, isso daqui é a invocação do pai, que não poderia ser chamado diretamente como new, mas vai ser chamado indiretamente pelos filhos. Tudo bem? Bora lá, isso daqui é só um quebra-cabeça, pessoal. Só um quebra-cabeça. Esse abstrato filha é como se fosse a continuação daquele método lá que você colocou. Então, esse x mais 2 é a implementação desse daqui que ficou faltando. Por isso que ela é abstrata. Por isso que essa daqui é abstrata por isso. Não, a outra é concreta. É por isso que ela é concreta, porque ela preencheu o que faltava. Sim. Tudo bem? Pessoal, de verdade, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com isso. Então, se vocês estiverem viajando muito na maionese, que vocês perderam essa matéria, a gente vai ter um problema, porque é uma coisa que vocês precisam saber, porque é muito importante para a disciplina. A gente está chegando no coração de OO, que é o relacionamento entre as entidades. Eu espero passar metade do semestre para a gente se acostumar com linguagem, para poder fazer isso daqui. Para vocês aprenderem em meia hora o que vocês teriam que
ler um século, assim, ler um monte de tempo para aprender sozinhos. Então, façam um esforço para economizar o seu tempo, ok? Eu sei que para você que já está defasado da matéria, tentar aprender uma coisa assim é difícil, porque implica que você vai ter que pedir, perguntar. Minha sugestão é pergunte, porque senão você não vai viajar na maionese, não vai aprender, você vai ter que ser cobrado, porque esse daqui é crítico, você talvez não saiba, e aí você reprove. Eu não quero isso, eu quero economizar seu tempo, eu estou aqui para economizar seu tempo. Estou aqui para que você não tenha que passar muito mais tempo estudando, já que você está dentro de sala de aula. Então, foco, tá certo? Estou fazendo uma revisão de tudo que a gente viu. Então, agora era a hora de você dizer: professor, eu não estou entendendo aquilo. Não tem vergonha, não. Tá? Estou aqui para servi-los. É importante que vocês me ajudem para lhe ajudar. Não vá abrir o computador e fazer qualquer outra coisa, não, porque você está se sabotando. Tá? Estou aqui para lhe ajudar. Então, aqui está um resumo de tudo que a gente viu de herança. Classes concretas, classes abstratas, implementação de métodos concretos e abstratos. A última coisa que falta é uma coisinha chamada interface. Uma interface identificável. Uma interface, diferente de uma classe, ela é apenas um contrato. Ela é uma coisa que diz: olha, se você quer ser identificável, eu preciso que você implemente esse método, int get id. Só isso. Eu não tenho atributos, eu não tenho construtores, eu não tenho métodos concretos, eu só tenho isso, um contrato. Então, qualquer pessoa que quiser ser identificável, ele vai ter que implementar o quê? Get id. Só isso. Então, se eu tenho uma pessoa, class, pessoa, e a minha pessoa quer entrar no meu, sei lá, entrar na festa, entrar no show, entrar no trem. Para entrar no trem, ele precisa ser identificável. Então, o que é que eu preciso criar aqui dentro? Get id. Uma forma de fazer isso é dizer: olha, essa pessoa, ela implementa a interface identificável, ou seja, essa pessoa é identificável. Aí ele vai dizer: olha, para ela ser identificável, ele tem que implementar os métodos que estão faltando. Porque se eu não implementar os métodos, vai estar faltando os métodos, ele não pode ser concreto, ele vai ser abstrato. Então eu digo: olha, uma pessoa é identificável, mas eu não vou implementar os métodos. Ou então eu digo: olha, eu quero que a pessoa seja concreta, então obrigatoriamente eu tenho que implementar os métodos que faltam. Quais os métodos que faltam? Get id. Então, ok, uma pessoa é identificável. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim: o id seria o, sei lá, int CPF, não interessa. Então, quando eu quiser o id da pessoa, o que é que eu vou retornar? O CPF, ou seja, a pessoa é identificada pelo seu CPF. Se eu quiser que uma mala, bagagem. Se eu quiser que a minha bagagem seja identificável, implemente identificável. O que é que a bagagem obrigatoriamente tem que implementar? Get id. Então o id da minha bagagem poderia ser o serial, né? Aquele brega assim que cola na bagagem. Pronto, o serial. O localizador, melhor. Localizador. Então meu get id vai trocar o localizador. Você poderia explicar dessa mesma forma a essência do código físico? Tá, então vamos lá. O que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é deixar as coisas o mais acopláveis possíveis. O mais acopláveis possível. Então, se eu não preciso saber que eu estou levando uma pessoa, ou que eu estou levando uma bagagem, ou que eu estou levando uma carga qualquer, então eu não quero saber. A classe que vai fazer o transporte não precisa saber o que é que ela está transportando. Basta que todos aqueles que eu estou transportando sejam identificáveis.
Da mesma forma como a gente estava trabalhando com o funcionário. Para calcular o salário, eu não preciso saber quais são os cargos que existem na estrutura. Não é interessante isso. Porque senão, toda vez que eu criar um cargo novo, eu tenho que ir lá no código que calcula a folha de pagamento para poder mexer. Eu quero criar um cargo novo de supervisor de atividades. Não tem nada a ver com o cálculo da folha de pagamento. Então, para a folha de pagamento não interessa quais são os cargos que existem. Então, ela não lida com os cargos. Ela lida com os funcionários. Quem quer ser funcionário tem que saber, por exemplo, calcular o pagamento. Então, eu passo funcionários para ela, ela utiliza do polimorfismo, ou seja, várias coisas diferentes se comportando como a mesma coisa, e ela calcula o salário. Mesma coisa do nosso trem. Eu não preciso saber o que eu estou carregando, basta que todos eles sejam identificáveis. Então, eu posso transportar mala, eu posso transportar pessoas, eu posso, por exemplo, ter um serviço de transporte de pets, de cachorrinhos, uma coisa especial. Ou então, de transporte de coisas de valor. O trem ou o sistema, né, porque a gente fala do trem, mas você está pensando no sistema. O sistema que lida com essas reservas não precisa saber o que ele está transportando, porque isso me permite criar entidades novas, criar coisas, containers novos, sem eu ter que mexer na estrutura. Então, o objetivo você vai mexer no código, você imagina que uma alteração deveria mexer em um lugar só, e não em vários lugares diferentes. Tá? Então, o coração da coisa aqui por que eu estou utilizando uma interface e não uma classe abstrata? Tá? Por que eu estou usando uma interface, eu não estou usando uma classe concreta? Eu podia estar criando uma classe concreta, podia ter um get aí de retorno zero, podia fazer herança ao invés de interface. Tá. Então a gente tem vários motivos. Tá? A interface, ela gera menos acoplamento. Então eu não preciso saber as coisas que existem escondidas aqui atrás. Tá? Eu não preciso saber que existe um X, que existe um construtor, que existe nada disso. Eu preciso só implementar os comportamentos com os quais eu me comprometi. É isso que a interface faz. Então a interface ela é mais transparente, ela é mais acoplável. Implementou a interface? Sucesso, está funcionando. Implementou a interface? Sucesso, está funcionando. Mesmo que isso implique, às vezes, eu escrever mais código. Tá? Segunda coisa, em Java a gente só tem herança simples. Então, você tem que macaco deriva de mamífero. Opa, mas macaco também é um animal. Mas animal deriva de mamífero. Mas macaco também é um pet. Um animal de estimação. Não, macaco de estimação. Se bem que tem gente que cria, né? Vocês já viram os sonhinhos passeando no... São lindos, são lindos. Os bichinhos ficam ali passeando no fiozinho da coisa. Então, tem coisas que não fazem sentido com herança, principalmente quando eles têm vários comportamentos distintos. Como, por exemplo, um passageiro, uma hora ele está sendo interpretado como alguém que vai no trem. Outra hora ele está sendo interpretado como alguém que vai na ficha de passagem. Outra hora ele está sendo interpretado como alguém que, sei lá, qualquer coisa assim diferente. Então, a diferença a interface é um compromisso de comportamento, que ora ele ora ele não depende da situação. Mas a herança é algo intrínseco, que ele e é sempre. Então, vamos lá. O diretor, ele é sempre funcionário? Sim. Você poderia... Tem alguma situação em que o diretor não é funcionário? Não. Diretor é sempre funcionário. Mas se você puder imaginar que o diretor, além disso, tem outras atribuições. Então, eu poderia pensar que eu quero criar uma lista com todas as pessoas que têm cargos comissionados. Tudo bem? Todo mundo que tem cargo comissionado vai para uma lista específica, com um tratamento específico. Então, uma pessoa que tem cargo comissionado é uma pessoa que recebe comissão. Então, o diretor, eu estou sempre pensando nele como alguém comissionado, ou o ser comissionado é uma coisa que depende da situação que eu estou tratando com ele. Depende da situação. Um diretor, por exemplo, poderia ter, um gerente poderia ter
responsabilidade sobre outros funcionários. Né? Então poderia ter um grupo de funcionários sobre o qual aquela pessoa, ou o gerente, ou o coordenador, ou o diretor está responsável. Então poderia ter uma outra interface que seria... qual é o nome de uma pessoa que cuida de outros? Sem ser babá? Aquele lá que Supervisor. Então, mas alguém que supervisiona alguém, né? Tutor, supervisor. Então a gente teria, como é que a gente funciona, como é que seria a nossa ideia? A gente tem que o diretor, class diretor, ele é sempre um funcionário. Extend funcionário. Mas eu também quero poder lidar com ele como se ele fosse um supervisor. Ou seja, para ele ser supervisor, aqui eu não tenho funcionário, né? Implement supervisor. E, por exemplo, eu poderia dizer que para ser supervisor, ele teria que me retornar a seguinte coisa: supervisor. Deixa eu só fazer as classes aqui para ele não ficar dando erro. Class. O funcionário tem um ID. Tudo bem? O supervisor, ele tem get lista de supervisionados. Então, que retorna um funcionário. Então, e ele também interface comissionado. Para ele ser comissionado, eu tenho que ter um get comissão. Então, se alguma entidade ela é responsável por supervisionar outras entidades, então eu posso colocá-lo como supervisor. Posso tratar todo mundo que é supervisor da mesma forma. E se eu posso, por exemplo, querer que ele seja, posso dizer que ele é supervisor e comissionado. É assim? Acho que ele percebeu. Tá. Aí ele vai dizer: ei, se você quer ser supervisor e quer ser comissionado, tá faltando os métodos aqui. Você pode dizer, eu vou implementar todos os métodos que faltam. De comissionado falta get comissão. E de supervisor falta pegar a lista de supervisionados. Então, a gente tem que o diretor é um funcionário, sempre é um funcionário, intrinsecamente é um funcionário, mas ele se comporta de outras formas. Ora, eu quero poder olhar para ele, e vê-lo como supervisor. E eu posso dizer assim, por exemplo, pegue todo mundo que exerce algum papel de supervisão para ver se existe algum funcionário sem supervisor. Então, todo mundo que exerce algum tipo de supervisão, não interessa se ele é diretor, se ele é tutor, se ele é o quê, poderia estar numa lista de pessoas que são supervisores. Quero todos os funcionários que recebem cargos comissionados da mesma lista. Por que eu consigo colocar todo mundo que recebe cargo comissionado na mesma lista? Porque todos eles implementam comissionário. Então a diferença entre herança e interface, fora a diferença óbvia de que interface não tem atributos, não tem construtores, não tem métodos concretos, é a forma como eu vejo a entidade. Preferencialmente, a gente vai utilizar a interface. A vida vai utilizar a interface, porque é o que gera menos acoplamento. Mas nós vamos fazer várias atividades com herança para entender como é que ela funciona. Tá? Mas assim, no fundo, as pessoas dizem que o que é usado na vida real são interfaces e não classes. Né? A não ser quando você quer mudar um comportamento específico. Tipo, você tem um botão e você quer que toda vez que o mouse passa em cima dele, ele fique piscando, azul. Então, você pega a classe button, faz a herança na classe button e sobrecarrega só aquele método, mouse over. Então, na hora que o mouse passa em cima, ele vai ficar verde, azul, rosa. Você vai mudar um comportamento específico. Tudo bem? Vimos a diferença entre herança e interface. Muito aqui, Professor, então, se eu tenho uma interface, eu não preciso de uma classe abstrata? Não. Não preciso.
Tá? Então, vamos aqui. Vamos ver a herança aqui funcionando o polimorfismo funcionando na prática. Então, se você tem polimorfismo, você tem várias classes diferentes, como se fossem a mesma classe. Então, eu posso fazer aqui uma lista de funcionários. Array list de funcionário. Recebe new array list de funcionário. Eu posso colocar nessa lista um funcionário é concreto? Posso? Posso. Alguma coisa impede funcionário de ser criado? Davi, o que é FS? FS é o array list de funcionários. Tá? Ok, criei um funcionário. Posso colocar aqui dentro um diretor? Diretor pode ser criado? Pode. O diretor pode ser criado. Todos os métodos estão implementados? Não fazem nada, mas estão implementados. Então ele pode ser criado. Quais os métodos que eu posso chamar? O que é que todos os funcionários têm em comum? Para todos, para cada funcionário em F, para cada funcionário F em FS. O que é que todos os funcionários têm em comum? Só ID. Por que eu não posso chamar do funcionário get comissão? Porque só quem tem comissão No caso aqui, o diretor. Eu poderia ter uma outra classe, por exemplo, a comissão do diretor é 1000. Se eu criar uma outra classe aqui, classe vendedor. Vendedor, ele implementa comissionado. Aí ele vai dizer, opa, vendedor. Então, bora aqui. Eu posso colocar o meu vendedor na minha lista de funcionários? Olha para cá, olha com calma e me responde. Posso colocar o meu vendedor na lista de funcionários? pode. Olha com calma. Como se teu almoço dependesse disso. Vou deixar meu celular carregando. Posso colocar o vendedor na lista de funcionários? Mas ele vai colocando a interface, né? Para estender. Ali, ó, é uma interface, eu acho. Comissionado é uma interface. Não faz Sim ou não? vendedor, terceiro. Sim ou não? Eu acho que não. Sim ou não? Eu acho que não. Muito bem. Vendedor é um funcionário? Ah, não, você não está estendendo, eu acho. Onde é que vocês estão vendo que vendedor é funcionário? Não, aqui eu pensei assim. Ele tá Porque ele é interface. certo? Certo. O comissionado é um funcionário, né? De onde que tu tá vendo isso? De nenhum lugar assim, deixa eu ver. Foi por aposta aí. É, tem razão, é só interface, não tem nada. Vendedor é funcionário? Não. Onde é que vocês estão vendo que ele é funcionário aí? Por que que diretor é funcionário? Porque ele está estendendo o funcionário. Porque diretor estende funcionário. Vendedor estende funcionário? Não, então ele não é funcionário. Droga. Pois é, professor, o senhor me enganou, professor. É óbvio que o vendedor é um funcionário, isso é regra. Tá. Então, não posso colocar ele na lista de funcionários. Se eu tentar colocar fs.add new vendedor, aí ele vai dizer, epa! Ei, vendedor não pode entrar aqui, porque na minha lista de funcionários eu só aceito funcionários e vendedor não é um funcionário.
E se ao invés de uma lista de funcionários eu tivesse uma lista de comissionados? Vamos lá. Comissionado. New lista de comissionado. Posso adicionar... Por que eu não posso adicionar um diretor, um funcionário na lista de comissionados? Pessoal, o diretor Diretor é comissionado? Vendedor é comissionado? Mas funcionário é comissionado? Não. Como ele não é comissionado, não posso fazer polimorfismo com ele, porque ele não é comissionado. Então, para fazer polimorfismo, a gente tem que pegar alguma coisa que eles são em comum. Então, nesse caso, quem é que pode ser tratado como comissionado? Apenas vendedores e diretores. Eu posso dar um new aqui nesse cara? New comissionado? Não posso. Porque ele é concreto? Não, não é concreto. Ele está implementado? Ele é uma interface. A interface é como se fosse uma classe abstrata que não tem nada, tudo puro, tudo abstrato. Tá? Eu não posso dar um new nesse cara, porque ele não tem método, ele não tem nada. Então eu não consigo criá-lo. Tá? Então, posso tratar um supervisor como funcionário? Todo supervisor é funcionário? Não, tem nada a ver. Supervisor é supervisor. O que é que o supervisor se compromete a fazer, ou ser, ou ter? Só um método que retorna uma lista de funcionários. Isso daqui, por exemplo, não obriga ele a ter uma rede de funcionários. Obriga ele a, se eu pedir uma lista, ele vai me retornar uma lista. Só isso. Então, uma interface é um contrato. É algo que eu peço, um comportamento, ok? Um método é um comportamento, e algo que ele se compromete a fazer. Então, eu sei que todos os supervisores vão ter um método que eu posso, a partir deles, pegar uma lista de funcionários. E só. Eu sei que todos os comissionados vão ter um método que eu consigo pedir a comissão dele. Disso. Pode ser mais de um, né? Pode ser mais de um, quantos eu quiser. Certo? Pode ser quantos eu quiser. Mas são coisas independentes, contratos independentes. Eu poderia ter, sei lá, uma interface autenticável. Interface autenticável. Então, na interface autenticável, eu poderia, sei lá, get login, check, pass. Então, não interessa o que é, não interessa se é um servidor ou um diretor, não interessa quem é. Interessa que se ele é autenticável, eu tenho dois métodos que eu posso contar. Eu posso verificar se ele está no meu sistema. Eu posso, por exemplo, verificar, pegar o login dele, verificar se o login dele está no sistema e verificar se a senha que eu tenho bate com a senha dele. Pronto. Não interessa quem está implementando a interface autenticável. Interessa que se é autenticável, eu consigo trabalhar com ela. Então, a ideia da interface é permitir comportamentos polimórficos, ou seja, não sei se é vendedor, não sei se é servidor, não sei se é professor, se é funcionário, não interessa. Se ele implementa autenticável, eu posso autenticá-lo no sistema. Okay? Isso dá flexibilidade para que eu consiga acoplar várias pecinhas de jeitos e tamanhos diferentes naquele pedaço de código. Para mim, basta que ele seja autenticável. Por exemplo, vou desenhar um elemento na tela. Se ele tiver uma função draw, eu sei desenhar. Porque no fundo não sou eu que vou desenhar. Cada componente vai saber se desenhar. Então, para um elemento ser desenhável, né, seria mais ou menos isso, tá? Interface desenhável. Normalmente a gente tem um void draw, que ele vai precisar o render, a posição
sei lá, e algumas outras coisas. Então, dada o renderizador e a posição, se ele sabe se desenhar, eu posso desenhar. Não sei como é que ele vai se desenhar, com pontinhos, com triângulos, não interessa. Então, se você me passa uma entidade que sabe se desenhar, então eu consigo pegar essa entidade e tratá-la como todas as outras. Eu quero desenhar vocês todos. Não interessa quem são vocês, interessa que vocês sabem se desenhar. Eu chamo o método de desenho de cada um deles e eu vou ter todas as minhas entidades na tela. Tudo bem? E aí, um pouco mais à vontade com classes abstratas ou não? Aqui, a gente já está no... Vocês percebem que é um quebra-cabeça mesmo, a forma como as coisas se conectam. Aí a gente pega esse quebra-cabeça e coloca um pouquinho de lógica, a gente tem um projeto divertido. Tá? E aí, 11h37. Será que dá pra gente fazer alguma coisa do trem? Vocês ainda têm gás? Vamos lá. Então, vamos nós. Então, bora lá, tentar fazer pelo menos o básico para colocar isso aqui para funcionar. Então, nós temos um trem. Cadê? Nós temos um trem. O nosso trem tem vagões. Então, eu vou precisar de um vagão. Mas os vagões são todos do mesmo tipo? Não. Eu tenho vagão de pessoas e tenho vagão de carga. O que é que eu preciso ter em comum nos dois tipos de vagão para poder tratá-los como se fosse a mesma coisa? Essa é a ideia, entendeu? O que é que um vagão tem que ser ou ter? Um vagão precisa embarcar, lembra disso? Um vagão precisa desembarcar e o vagão precisa me dizer se o elemento está ou não está no vagão. Lembra? Então, mas tudo bem, mas o que é esse elemento que vai estar nesse vagão? São, sei lá, os passageiros, mas os passageiros também são sempre a mesma coisa, os passageiros, eles têm os mesmos atributos, as mesmas informações? Não, né? Então, o que é que eu preciso para ser um passageiro? Eu tenho um ID, get ID. Então, se eu tenho um ID único dentro do meu sistema, eu tenho um passageiro. O que é que o meu vagão precisa ter? Vamos começar com interface, se a gente precisar depois a gente transforma em classe abstrata, tá? O que é que o meu vagão precisa fazer, se comportar se você quer esse vagão? Ele tem que ser capaz de embarcar. Embarcar o quê? Passageiros. Boolean. Precisa desembarcar usando, a gente está usando string, desembarcar string ID eu posso retornar o passageiro, né? E eu posso saber se ele existe. Boolean Então, se eu consigo embarcar, desembarcar e mostrar, sucesso. Eu também preciso mostrá-lo, né?
não precisa sobrescrever o toString não, porque todo mundo que existe tem toString porque é header de object. Ok, então o vagão faz isso. O que é que o passageiro faz? O passageiro tem um ID. Pronto, acabou. E o que é que o trem possui? Vagões. Então, a list de vagões. O vagão também, o trem também pode embarcar e desembarcar, né? Ou não? O trem não pode embarcar pessoas? Desembarcar pessoas? Eu não posso saber se o trem se existe? Vamos chamar isso daqui de container. Tudo bem? Então, o trem também pode ser um... Ixi, Maria, acho que foi demais agora na cabeça de vocês. Aí ele vai dizer, está faltando um monte de método aqui. Tudo bem, implementos Como se método. esse implemento fosse um extender, né? Então, se o trem quer embarcar, ele vai embarcar em algum outro local. Se ele quer desembarcar também, se ele quer saber se existe, ok. Como é que o trem sabe? Assim, o ruim é que eu estou acostumado, eu acabo fazendo muita coisa de um projeto ao mesmo tempo, né? Vamos simplificar, vamos colocar só o embarcar, tá bom? Que a gente coloca os elementos dentro e depois a gente já mostra o jeito certo de fazer um projeto. Então, por enquanto, o nosso trem apenas embarca, e ele embarca em outros containers. Até agora eu não tenho ninguém concreto além do trem. O trem vai guardar os passageiros ou não? Não, o trem não guarda nenhum dos passageiros. Vamos fazer pelo menos um vagão? Então, class vagão. O vagão ele também é um container. O vagão vai ter um método embarcar. E onde é que ele vai colocar essas pessoas? Ou esses passageiros? O vagão está recebendo os passageiros. O vagão vai guardar esses passageiros, ok? Tudo bem? O vagão vai guardar os passageiros. Por enquanto, vamos fazer só jogar os vagões aqui dentro como se fosse um saco infinito de passageiros. Então, vamos criar uma relist aqui. Relist de passageiros. Vou ter que ter um construtor, porque senão eu não consigo construir a classe. Vagão. É um container. É alguém que se comprometeu a poder embarcar passageiros. Se alguém pode embarcar passageiros, eu posso tratá-lo como um container. Isso significa que o nosso trem vai poder levar vagões. Mas ele poderia, inclusive, levar outros trens, porque um trem não é um container. Então, ele vai ter que armazenar todos os passageiros e os vagões. Ele vai ter quantos tem? Exato. Na verdade, o trem, ele não sabe nem quem está levando. Para o trem, importa que ele está levando containers. Que podem ser vagões, porque vagões não são containers. E podem ser, inclusive, outros trens, porque trens não são containers. O que a gente está fazendo é jogando a responsabilidade para depois. Ok? Tá ficando outro container. Alguém vai ter que guardar. Então, por exemplo, na hora que eu pedir para o trem guardar essas pessoas, o trem sabe guardar pessoas? Não. Então ele vai delegar essa responsabilidade para quem? Para os vagões que ele está carregando. Tá? Então eu poderia fazer assim, ó, para cada vagão V em vagões. Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui está confundindo vocês, tá? Vou voltar para o que era. Vamos um passo de cada vez. Vamos um passo de cada vez. Como é que eu renomeio aqui? Ah, maldito.
do meu áudio. Quero só renomear. Shift F6. Vagão. Vagão de pessoas. Vamos fazer assim. Tá melhor? O trem carrega vagões. O trem tem um método embarcar. O trem não sabe embarcar, então ele delega isso para os vagões. Se algum dos vagões embarcar essa pessoa, sucesso, pessoa embarcada. Se nenhum dos vagões embarcar a pessoa, então não consegui embarcar essa pessoa. Tudo bem? Tudo bem? Então bora lá. Para cada um dos vagões, se vagão ponto embarcar esse passageiro, se isso deu certo, então retorna true. Ok, pessoa foi embarcada. Se não, se ele não deixa eu fazer isso. Se não, retorne falso. O trem, ele só faz isso. O trem, ele delega a responsabilidade para outra pessoa. Trem, por favor, embarque essa pessoa. Eu não sei nem o que é que ela é, eu vou só mandar para os meus vagões. Se algum dos vagões embarcar, então, sucesso, está embarcado. Se nenhum dos vagões embarcar, então, paciência, ele não vai poder entrar no trem. Não vai precisar do teste de limite de vagões, não? Vamos partir um pedacinho de cada vez, tá? Então, estou jogando esses passageiros que eu nem sei o que são. O que eu sei é que eles têm um get ID para dentro do vagão. Aí eu chego aqui para o vagão. O vagão de pessoas implementa vagão, então eu vou poder utilizá-lo, tá? Só que agora eu tenho que conseguir colocar os vagões no trem. Public add vagão. Recebe que tipo de coisa? Vagão V. O que é um vagão para mim por enquanto? Public void. Um vagão, ele tem que tipo de contrato? Só embarcar. Então, se é uma entidade que pode embarcar um passageiro, eu posso tratá-lo como vagão. O vagão de pessoas é um vagão? Sim. Por enquanto, o que é que ele faz? Recebe um passageiro e joga para dentro do seu arreliche. Passageiros.add pass. Estou nem olhando se são pessoas. Simplesmente joguei para dentro do arreliche. Return to. Vamos fazer só o toString aqui do vagão de pessoas. Para mostrar o vagão, eu tenho que mostrar todo mundo que está no vagão. Então, vamos fazer daquele jeitinho que a gente faz, né? String saída. Para cada passageiro em passageiros, saída mais passageiro mais espaço, e aí no final eu retorno saída mais espaço. Vocês percebem que até agora eu não sei o que são meus passageiros. Eu sei que passageiros, ele é um objeto. E até agora eu não estou nem usando o getID, porque eu não estou verificando se ele está ou não está no vagão. Por enquanto, chegou aqui, coloquei numa cadeira e mandei que o passageiro se mostre. De onde é que vai ter o passageiro.toString? Onde é que vai estar? Passageiro tem um método toString? Não. Mas eu não estou chamando o toString de passageiro? De onde é que vai sair esse toString? Não. Estou chamando o toString de passageiro. Vocês criaram algum passageiro até agora? Não criei nenhum passageiro. Mas essa é a diversão. Eu sei que funciona por quê? Porque eu estou lidando com as interfaces, mas vamos criar agora um passageiro. Passageiro pode ser uma pessoa.
uma pessoa, por exemplo, vai ter um nome. Tudo bem? Só que... ele está dando conflito. Vou botar em inglês aqui, só para não dar conflito. Se eu quero que pessoa seja tratada como passageiro, o que é que ele obrigatoriamente tem que fazer? Implementar a interface passageiro. Ele diz, opa, para você ser passageiro, você tem que implementar o método que está faltando. Qual é? GetID. E o meu GetID vai retornar o nome. Então, o ID da pessoa é o nome. E agora eu posso fazer o toString da pessoa. E no toString da pessoa eu vou retornar o quê? O nome. Quando eu colocar pessoas no meu trem, de onde é que vai sair o toString do passageiro? Da classe pessoa, não é a pessoa que é concreta? Pessoa é a classe concreta, pessoa tem um método toString. Se esse passageiro for uma pessoa, aí ele vai lá na pessoa e diz, opa, a pessoa tem um método toString, retorna o método toString e vai aparecer o que aqui? O nome da pessoa. Pessoas parecem um quebra-cabeça de 1000 peças. Pois é, mas é um quebra-cabeça em camadas. A gente teve todas as atividades nas últimas 12 semanas preparando a gente para chegar no quebra-cabeça. Tudo bem? Então agora que a gente já tem as peças, ó, tem uma interface, passageiro, tenho uma pessoa, tenho uma interface vagão e tenho uma classe vagão. Então eu consigo criar pessoas e consigo criar vagões. E eu posso colocar os vagões no meu trem. Então eu monto as coisas pensando nas interfaces, mas crio as coisas utilizando as classes concretas. Eu não posso criar um vagão. Você pode dar um new vagão? Não pode dar um new vagão, porque o vagão não é concreto. Você pode dar um new passageiro? Não, porque o passageiro não é concreto. Mas você pode dar um new em quem? Em pessoa. E tratar a pessoa como passageira. Priscila, por que você não colocou logo o vagão para trabalhar com pessoa? Porque se eu colocasse isso, ele só trabalharia com pessoas. E se eu tentasse criar carga? Eu teria que mexer no vagão, teria que mexer no trem, teria que mexer em todo canto. Então a gente usa as interfaces para facilitar o acoplamento e aí trabalha com as classes concretas para criar as coisas de verdade. Então vamos nós aqui, ó. Meu trem já sabe adicionar vagões. Meu trem já sabe embarcar. Então vamos lá. Vamos colocar pessoas no meu trem. Então bora lá, criar aqui o meu trem. Nosso tempo está acabando. Public static void main. Professor, Oi. se fosse criar carga, aí lá no embarcar, colocaria o quê? Não, no embarcar. Aqui, Isso. carga não é o passageiro? É? Porque ó, a diferença é que a pessoa ela tem um nome, mas por exemplo, a tua carga ela é um passageiro, ou seja, ele é um embarcável, ele vai para dentro do teu trem, mas ele é diferente, porque ele vai ter, por exemplo, um string localizador e um int peso ou volume. Okay. Como ele é um passageiro, ou seja, ele pode ser embarcado, obrigatoriamente ele vai ter que ter um getID. Quem é o ID dele? Quem é o ID dele é o localizador. Localizador. Como é que seria o toString dele? Ele retornaria o localizador mais o volume. Tá faltando aqui os construtores, né? Refactor. Como é que eu crio o construtor? Generate constructor. Eu não fiz todos. Generate Alt insert constructor, os dois
Ok. Só um. Tá faltando construtor em alguém já? Pessoa, né? Alt Insert. Construtor. Ok, temos o construtor. Tá faltando construtor em mais alguém? Vagão? Não. Vagão de pessoas? Sim. Alt Insert? Não. Alt Insert? Não. Alt Insert. Construtor. Ok, já tenho quase tudo montado já, só para embarcar. Só que a gente tem que, por exemplo, ó, trem. Criei o trem. Próximo passo, public static. Tem alguma coisa errada aqui. Oh, desculpa. O que é que o meu trem faz? Adiciona vagão e embarca. Antes de embarcar eu preciso adicionar vagão. Como é que eu crio um vagão? Novo vagão? Porque vagão não é concreto. Eu tenho que criar um vagão de pessoas. Porque o vagão de pessoas é concreto. Ah, tá. New. Agora que o meu trem tem vagões, vou adicionar até outro. Eu vou colocar pessoas no meu trem. Trem.embarcar. Eu posso dar um new passageiro? Passageiros são concretos? Não, passageiro não. Passageiro não? Pessoas são. Então não posso dar um new passageiro. Eu posso dar um new pessoa. Pessoa vai ter um nome. Fulano. Eu posso no meu trem embarcar. Peraí. Eu coloquei. Ah, tá. É porque tá dando conflito. Não é essa classe, é um person. Peraí. Já sei. Mas eu comento tudo aqui, hein? Factor. Fazer do jeito fácil. Sai. Tá. Então, não é. Posso colocar no meu trem? No meu trem eu posso colocar carga? O que vocês acham? Dá para colocar carga no meu trem? O que é que o trem recebe? Passageiros, ó. O trem recebe passageiros. Cargas são passageiros? O que é que tem escrito ali? Cargas são passageiros. Cargas têm um ID. Qual é o ID da carga? Localizador. Se carga é um passageiro, então eu posso fazer trem.embarcar new carga. E aí eu vou precisar do localizador, xilito, e do volume, vão ser 500 kg de xilito. Aí, ó, o trem está lotado. Cadê o toString do trem? Eu tenho como fazer isso? Não tenho, né? Tem que criar lá. O toString do trem poderia ser o toString de todos os vagões. Ele vai só delegar. Por exemplo, qual é o toString do vagão? É o toString das pessoas. Da mesma forma, o toString do trem vai ser o toString dos vagões.
Então, para cada não são passageiros, são vagão. Para cada vagão, vaguem em vagões. Ok. Então, o que acontece se eu tentar mostrar o trem? Trem, eu quero ver você. O que é que o trem vai fazer? Ele vai pegar as pessoas. Vai mostrar os vagões. Aí eu digo, vagão, eu quero ver você. O que é que o vagão faz? Mostra quem? Os passageiros. Só que cada passageiro vai ter seu próprio toString. Se ele for uma pessoa, vai retornar o nome. E se ele for uma carga, vai retornar o localizador e o volume. Então, quando eu pedir para mostrar o trem, mais Ctrl Shift F10. É isso mesmo? É. No Pointer Exception, o que foi que eu esqueci de instanciar? ADD vagão. No trem. Eu criei o trem? Cadê o trem? Ah, o trem ficou sem construtor. Então vagões era nulo, eu não consegui adicionar vagões. Construtor. Ok. Recebe new array-list de vagões. Array-list de... Agora eu consigo colocar a gente dentro do meu trem. Coloco vagões no trem e coloco pessoas. Está aqui, ó. José, Maria e Chilito. José, Maria e Chilito. Só que do jeito que tá, ele... Hã? Passando vagão, né? Mas por quê? A gente está diferenciando nos vagões quem é pessoa de quem é carga? Não. Os vagões, eles têm limite de tamanho? Não. Eles têm lugar? Não, não tem nada. Ele está tratando tudo como se fosse a mesma coisa. Agora, a gente teria que, por exemplo, separar. Se você é um vagão, por exemplo, ó, aqui o nosso... Aqui a gente não tem mais tempo, o tempo já estourou. Então, eu poderia ver aqui, ó. O vagão de pessoas recebe pessoas e o vagão de carga, só uma coisa boba, tá? O vagão de pessoas recebe pessoas e o vagão de carga recebe carga. Fazer só uma mudança boba aqui e a gente vai criar vagões diferentes, tá? Então, o embarcar, eu vou verificar se esse passageiro é uma pessoa, cadê? Um person, então eu adiciono. Se esse passageiro é uma pessoa. Agora a gente está começando a diferenciar isso aqui não é um vagão de pessoas? O primeiro não é de pessoas, então eu só vou aceitar pessoas. Se o passageiro é uma pessoa, então eu coloco ele, não estou nem olhando o limite aqui, e retorno true. Se ele não é uma pessoa, eu retorno falso. Vou fazer a mesma coisa agora para o outro, mesmo sabendo que a lógica é um pouquinho diferente, né? Se esse passageiro for uma carga, então eu adiciono o passageiro, se não eu retorno falso. Mas por enquanto os dois estão na mesma coisa, como se fossem cadeiras em sequência. Só que na hora que eu for criar, eu posso começar criando. O primeiro vai ser um vagão de pessoas, o segundo vai ser um vagão de carga. Não, fazer ao contrário. O primeiro vai ser um vagão de carga e o segundo vai ser um vagão de pessoas. Então, para onde é que vão Maria e José? O segundo vagão. E para onde é que vai o Chilito? Para o primeiro vagão. Tá certo? Vagão de carga só aceitou carga, vagão de pessoas só aceitou pessoas. Okay. Aí a gente continua outro dia.